Pastor Alexandre, o senhor vai defender que a Ellen White é o espírito de profecia? A Igreja Adventista é considerada uma seita pela maioria das denominações evangélicas. Dentre outros motivos, eu creio que o principal motivo seja o fato deles colocarem Ellen White numa posição tão privilegiada, em detrimento a outros líderes que fizeram parte da Igreja Adventista. A Ellen White, por muitos, é considerado quase uma divindade na Igreja Adventista. E por esse e outros motivos, mas eu creio que esse seja o principal, a Igreja Adventista acaba sendo considerada uma seita. O pastor César Cavalcante mediou um debate entre o pastor Joaquim e o pastor Alexandre. Eles colocaram como ponto principal desse debate as questões de Ellen White em relação à Igreja Adventista. Esse debate pegou fogo. Eu tenho certeza que você vai querer ver. Antes, eu gostaria de pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho, coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. E sem muita demora, vamos lá para o vídeo. White de escrituras, tem toda essa questão, mas não é esse o tema, mas ela é chamada de espírito de profecia. Pastor Alexandre, o senhor vai defender que a Ellen White é o espírito de profecia? Eu gostaria, antes de entrar diretamente nessa parte, dizer o seguinte: em todos os tempos, o Senhor conduziu a sua igreja e ele usou o dom profético para isso. Por exemplo, Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás. Provérbios 29:18 diz: sem profecia o povo se corrompe. Um texto muito interessante, Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, de acordo com a escatologia adventista, no tempo do fim, no cumprimento das 2.300 tardes e manhãs, logo após o desapontamento, o Apocalipse 12:17 ali fala dois sinais de que iriam ocorrer. Esse movimento iria guardar os mandamentos de Deus e, no meio desse movimento, iria surgir o dom de profecia. E nós, adventistas do sétimo dia, reconhecemos esse dom profético na pessoa, na vida e na obra de Ellen G. White. Então ela é o espírito de profecia. Exato. Ok. Pastor Joaquim de Andrade. Muito bem. A gente sabe que a figura de Ellen White, eu diria que nenhuma outra pessoa teve influência tão grande no desenvolvimento da Igreja Adventista como Ellen White. Então, desde o início do Adventismo, ela tem tido diferentes opiniões quanto, por exemplo, a natureza exata do papel dela, do papel que ela deve ocupar na igreja. A doutrina adventista afirma então que as suas doutrinas fundamentais se baseiam somente nas escrituras. Mas o fator, eu diria, aniquilador é a inclusão dos escritos de Ellen White como fonte contínua e autorizada da verdade para a igreja. Por isso que lá no Crenças Fundamentais da Igreja, no número 18, diz assim: dom de profecia. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White como a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então a gente vê nessa declaração o papel importantíssimo que Ellen White desempenha. É interessante porque ele citou aqui Apocalipse 19, Apocalipse 12, citou vários outros textos. Esses textos, na época da senhora Ellen White, não se aplicava a ela, por exemplo, Apocalipse 12 e Apocalipse 19. Até queria aproveitar e perguntar para o pastor Alexandre se ele sabia, por exemplo, que os pioneiros não consideravam essa interpretação que ele tem hoje da Igreja Adventista, e que a própria Igreja Adventista tem a respeito de Ellen White. Aliás, a própria Ellen White nunca afirmou que ela era o espírito de profecia. Ela nunca afirmou isso. Até eu gostaria de ouvir o pastor Alexandre se ele tem alguma afirmação de Ellen White dizendo que os seus escritos é de fato o espírito de profecia, cumprindo-se aí Apocalipse 19. Ok.
Vamos lá, pastor Alexandre. Veja bem, quando nós falamos a respeito de Apocalipse 12, verso 17 e Apocalipse 19, 10, nós entendemos esse cumprimento escatológico. Para nós chegarmos lá, nós temos que considerar João e o livro do Apocalipse. Então, brevemente, João no capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz revelação de Jesus Cristo. Depois ele diz a palavra de Deus. Eu não vou ler tudo por causa do tempo. E depois ele fala o testemunho de Jesus. Então, ele faz aqui uma junção em relação à revelação de Deus, o Apocalipse, a palavra de Deus, testemunho de Jesus. E aí, Apocalipse 12, 17 fala: irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Depois, Apocalipse 19, 10, que já foi mencionado: prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, eu conservo o teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Paralelo a esse texto, você tem Apocalipse 22, 8 e 9, quando é um texto parecido. João ali novamente vai adorar ali o anjo, e o anjo também responde lá: vê, não faças isso, eu conservo o teu, dos teus irmãos, os profetas. Então veja, essa construção, essa revelação que vem por meio de Ellen White, ela obviamente não é um processo simples da própria igreja, porque você tem um desapontamento. A igreja se resume num primeiro momento a 100 membros. Eles, quando observam o desenvolvimento, eles vão entender primeiro: cumpriu-se uma profecia. Qual? Final dos 2.300 tardes e manhãs. Ok. Agora, o cumprimento disso. Mas Jesus quem é que entendeu que cumpriu essa profecia? Os pioneiros da igreja. Pela Bíblia eles entenderam. Os que começaram a igreja não acreditavam. Adventista. Ah, tá. Eu pensei que você estava falando da igreja. Não, falando da igreja adventista. Tá. Então, eles entendem o cumprimento dessa profecia. E isso no day after do grande desapontamento. Porque antes não se falava de 2.300 manhãs. Não, a partir de quando exatamente eles passaram? Esse estudo ele não começa com o movimento adventista sétimo dia. Ele começa com Guilherme Miller. Guilherme Miller que realmente começa a estudar isso mais profundamente. Só que a única questão ali é Apocalipse 19. Por causa, a gente pode até ler Apocalipse 10, aliás. É que assim, o Guilherme Miller não defende as 2.300 tardes e manhãs. E nem defende que Ellen White era o espírito de profecia. Veja, ele chegou a essa conclusão por meio de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, nessa compreensão agora, foi marcado uma data. Ok? Isso ainda não existia oficialmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso foi pregado nos Estados Unidos, na Europa. O movimento do Advento. Exatamente. Então o que acontece? A compreensão das 2.300 tardes e manhãs se dá nesse período de 22 de outubro de 1844. Foi a data que foi marcada. Então, nesse período, se cumpriu essa profecia. Só que a interpretação de Miller era que a purificação do santuário era Jesus voltando à terra e purificar a terra. Mais adiante, como houve o desapontamento em Apocalipse 10, aquilo que na boca era doce ficou amargo no estômago, estudando os livros de Levítico, o livro de Daniel, de Hebreus e de Apocalipse, eles vão entender que agora o cumprimento das 2.300 manhãs seria a segunda fase do ministério de Cristo, Santuário Celestial, quando ele entra no lugar santíssimo. Logo após isso, essa compreensão, então, surge agora Ellen White, nesse período, porque é um processo histórico. Surge então agora Ellen White, trazendo revelações, e isso está sendo visto ao longo do tempo. Por exemplo, José Bates, no primeiro momento, não só José Bates, outros, eles não acreditavam que Ellen White era uma profetisa. Eles rejeitaram. Depois Ellen White, numa visão que ela teve, ela falou sobre a astronomia, que era a área que ele estudava muito, e naquele momento ele compreendeu que as mensagens delas vinham de Deus. Para a gente ganhar tempo, pastor Alexandre, exatamente quando Ellen White passou a acreditar que ela era o espírito de profecia? Olha, essa pergunta, ela diz o seguinte: eu não me considero profeta pelo fato do seguinte: ela via testemunho de muitos pseudos profetas, então ela preferia não se intitular profeta. O que ela diz no livro Mensageiro do Senhor? O doutor Herbert Douglas diz, ela mesma falando,
que ela preferia ser chamada como mensageira do Senhor. Então, à medida que ela está recebendo revelação, ela entende que essas revelações, elas vêm de Deus. Você tem os profetas do Velho Testamento, todos eles sendo chamados de mensageiros também. Então, os mensageiros do Senhor são aqueles que trazem o recado do Senhor e logo eles são profetas. Aliás, a senhora Ellen White disse que seus escritos são... que a obra dela era muito mais do que a obra de um profeta. Ela disse isso ou não? No sentido de que, por exemplo, vamos pegar um ponto aqui, ela escreveu muito sobre saúde. Então ela fala nesse sentido só, que algumas coisas que ela escreve, embora ela recebe revelações de Deus, ela vai trazer uma instrução, uma orientação. Então, para ela isso faz parte do dom profético, mas ela entende que o escopo... Então isso é muito mais do que ser um profeta. Não, é profeta. Ela A gente não tem isso, mais, a gente não tem mais inspiração, menos inspiração. Ou é inspirado ou não é inspirado. Então, no sentido, o que ela fala quando ela fala a respeito disso? Simplesmente porque a obra dela, o escopo é um pouco mais abrangente. Tendo em vista que ela vai falar da área educacional, ela vai falar da publicação de material, ela vai falar de saúde, ela vai falar de psicologia, ela vai falar da vida espiritual. Mas o senhor entende os escritos da Ellen White como sendo na mesmo pé de igualdade que os escritos dos profetas da Bíblia? Não. Você não crê nisso? Pastor Joaquim. Não. Ela é inspirada. Tá? Só que nós adventistas... Assim como os demais profetas. Exatamente. Ela tem então inspiração. Exatamente. Ela tem a mesma inspiração. Porque a gente não tem alguém... Ou é inspirado ou não é. Isso. Né? Então, se ela é inspirada, ela está na mesma qualidade. Só que ela não, a igreja não reconhece no mesmo pé de igualdade pelo simples motivo, porque a Bíblia, nós aceitamos toda a Bíblia como um cânon já fechado. Então, a se Bíblia já é um cânon então... fechado. Sim. Então não existe mais revelações. Mas nós não somos cessacionistas. Nós cremos que o dom de profecia, de acordo com Apocalipse 12, 17, 19, 10, no tempo do fim, novamente, Deus... ele observa que haveria necessidade de uma instrução, não para que... Não, mas vocês não são sensacionistas? Mas antes, não, inclusive, antes de Ellen White... Você acredita que existe profeta agora? Eu não acredito no dom profético de Ellen White. Não. Só de Ellen White não está viva. Só de Ellen White. Ela faleceu. Sim, os escritos Você acredita que tem profeta agora? Não. Então você é sensacionista. Não. Eu observo o seguinte, para que um profeta ele realmente seja reconhecido como profeta, ele vai ter que ser avaliado pela Bíblia como a Ellen White foi. Então só ela? Não tem mais ninguém depois dela? Veja só, para esse tempo do fim, eu estou falando a posição adventista do sétimo dia. Nós cremos que Ellen White é profetisa. Fora do adventismo, nós não percebemos essa profecia. Você começou falando assim, ó, a igreja bíblica, ela sempre entende que em todo tempo existe profecia. Sim. No Antigo Testamento, você citou na época da Bíblia, tal, e por fim a Ellen White. Quem vocês reconhecem fora da Ellen White? Nenhum outro profeta fora de Ellen White. Então, essa é a definição de sensacionismo. Não, porque, veja só, aí é o seguinte, nós não... uma coisa é dizer assim, eu não aceito mais nenhuma manifestação dos dons espirituais. Isso não faz parte da nossa compreensão adventista. Nós cremos na manifestação dos dons espirituais. Nós estamos falando só do dom profético. Então aí a gente não seria vocês creem que as pessoas podem falar em línguas agora? Olha, não dessa forma como é feito hoje. Vocês creem que as pessoas têm sonho e revelação? Porque aí é um outro tema. Quando a gente for falar só o dom de línguas, aí é um outro tema já. Vamos lá, pastor Joaquim. Bom, a verdade, eu até questiono aí algumas colocações feitas pelo pastor Alexandre, mas a gente está aqui dentro do tema, que é a questão de Apocalipse, se refere a quem? Quem é o espírito de profecia? Bom, segundo a igreja adventista hoje, porque na época de Ellen White não era desta forma, nenhum adventista da época dela viva acreditava que ela era o espírito de profecia, que o texto de Apocalipse 19:10 se aplicava a ela. Então, à luz da Bíblia, nós vamos provar aqui que é o Espírito Santo. Não é outra coisa senão o Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo. Interessante porque a igreja adventista se refere ao espírito de profecia falando através dos escritos de Ellen White, apontando aí as pessoas, segundo eles, de volta para a Bíblia. E aí o argumento é que o Senhor nos deu uma luz menor para nos guiar à luz maior, que são os escritos de Ellen White, a luz menor para guiar a luz maior, que é a Bíblia. Não faz nenhum sentido crer nesse tipo de declaração da igreja adventista. Agora,
a sua afirmação, né? A afirmação de que encadeia, né? O testemunho de Jesus é igual ao Espírito de Profecia, que é igual aos escritos de Ellen White hoje. Então, uma vez que isso foi manifestado na senhora Ellen White, isso identifica então esta igreja, por isso que ele não aceita nenhuma outra revelação de um outro profeta. É interessante porque a gente vai ver, por exemplo, Maomé com seus escritos. Maomé teve a revelação lá do anjo, né? E daí deu origem ao Corão. Se eu perguntar se ele crê que Maomé foi um profeta de Deus, ele vai dizer que não. Joseph Smith estava lá orando, apareceu Deus o Pai Jesus Cristo a ele e disse lá que no Monte Cumor, em Palmyra, Nova York, estava enterrado as placas de ouro. E deu origem em 1830 ao livro de Mormon. Se eu perguntar para ele, Joseph Smith era um profeta verdadeiro? Ele vai dizer que não. Eu poderia citar a senhora Mary Baker Eddy, fundadora da ciência cristã. Ela também se declarava profetisa de Deus. Nenhum desses são aceitos pela igreja adventista. Aliás, dentro da própria igreja, sempre se levantaram pessoas dizendo que Deus estava tomando elas em profecia, dizendo que agora estava manifestado sobre a vida delas o espírito de profecia. Mas a igreja o que fez? Baniu essas pessoas da igreja, como aconteceu, por exemplo, com uma francesa chamada Janine Sautron. E aí ela se levantou dentro da igreja dizendo que ela tinha essa revelação de Deus, porque se a igreja cria que o Espírito ainda se manifesta hoje, como não aceitá-la como profetisa de Deus? Por que só aceitar Ellen White? Então me desculpa, Alexandre, essa é a verdade, esta caracteriza a igreja adventista uma seita. O exclusivismo. Achar, por exemplo, que só eles estão com a verdade. Só eles têm um profeta de Deus. E não só isso, porque essa é a característica da igreja remanescente. Qual é a igreja remanescente? A que guarda os mandamentos de Deus, segundo a igreja adventista, e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então só eles estão com a verdade. E infelizmente, e esta é a grande verdade, os adventistas entram nas igrejas evangélicas, os adventistas estão aí querendo passar uma ideia de que eles são nossos irmãos. Isso não é verdade. Ok, pastor Alexandre. Veja só, essa ideia de nós aceitarmos o dom profético, parece que a gente está rechaçando toda e qualquer outra mensagem. Então não é bem dessa forma. Para que Ellen White fosse aceita, primeiro ponto, a primeira parte é, tudo que ela está falando se harmoniza com a Bíblia, passa pelo escopo bíblico. Segundo ponto, as predições dela. Terceiro ponto, ela reconhece a encarnação de Cristo, toda a vida, a obra, o ministério, a divindade de Cristo. Quarto ponto, os frutos da vida dela. Se eu ler os escritos dela, isso vai me trazer bênçãos espirituais, isso vai me ajudar a compreender um pouco mais as escrituras, isso vai ajudar a minha vida espiritual como um todo. E aí, dentro disso, eu gostaria de ler um texto aqui, de 2 Reis, no capítulo 17, que eu acredito que esse texto é interessante, porque ele vai mencionar aqui a função primária do profeta. Então, 2 Reis, capítulo 13, 2 Reis, capítulo 17, verso 13, diz: O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos, guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Verso 15. Rejeitaram os estatutos e aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos, se tornaram vãos, seguiram as nações que estavam em derredor, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não imitasse. Então veja, essa função primária, né? Você tem a função ordinária e extraordinária, né? Você tem a função do profeta trazer o povo de volta para a Bíblia. Quando nós analisamos os escritos de Ellen White, ela não está escrevendo tanta coisa nova. Não existe. Você vai olhar ali, você vai perceber o quê? A Bíblia está nos trazendo de volta para a palavra.
E esse texto mostra exatamente esse cumprimento na vida dela, porque em todo momento ela está exaltando o nome de Deus, ela está exaltando Cristo, ela está exaltando as Escrituras e apontando para a Escritura. Por quê? Porque essa é a função primária, o elemento preditivo é a função secundária. Claro que o profeta ele vai profetizar, ele vai falar sobre profecias, isso é óbvio. Só que a primeira função é, o povo quebrou a aliança. O que Deus faz? Manda o profeta no meio do povo para advertir o povo e dizer, olha, vocês estão em pecado porque vocês estão transgredindo os meus mandamentos. Então, a todo momento, dentro dos escritos de Ellen White, é isso que ela está fazendo. Por exemplo, se você pegar essa obra aqui, ó, Testemunhos para a Igreja, volume 5, no capítulo 81, qualquer pessoa pode ler, você não precisa ser adventista, você não precisa se tornar um adventista, não há problema nenhum, só para que você tenha uma noção. O que ela fala aqui? Ela gasta aqui mais ou menos em torno, acho que de 25, 30 páginas, e ela mesma explica sobre o dom profético dela. Ela explica detalhadamente. Quando você lê esse capítulo 81, Testemunhos para a Igreja, volume 5, você vai ter uma visão um pouquinho mais ampla do ministério profético de Ellen White. Pastor Joaquim. Então, de novo, na realidade, segundo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Igreja Remanescente Verdadeira tem um profeta. Não é o caso da Igreja Adventista, porque não tem um profeta vivo hoje. Deveria ter. Se essa é a característica da igreja que está aí aguardando a vinda do Senhor, a igreja do fim dos tempos, teria que ter um profeta vivo. Eu pergunto, quem é esse profeta vivo? Cadê o profeta da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque esse argumento de que Ellen White era uma profeta de Deus foi introduzido na igreja a partir de 1855. E durante muitos anos, então, a igreja afirmava que o dom profético no presente estava ativo na igreja. Em outras palavras, tinha um profeta vivo na igreja. Igreja remanescente. Agora eu te pergunto, o teste usualmente dado aí em manifestações presentes, porque depois da senhora Ellen White, em 1915, a igreja ficou num dilema. Você sabia disso? Que houve um verdadeiro dilema entre os chamados pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque não tinha mais. Ellen White morreu em 1915, e agora? Como é que a igreja tem um profeta vivo e em 1915 ela morre e não se levanta mais nenhum outro profeta? Veja, eu não, assim, não é só um exemplo, não é uma analogia perfeita, mas vamos pegar o caso do final do primeiro século, você tem só João vivo entre os profetas. É a mesma, não vou dizer que Ellen White é João, jamais, não estou comparando isso. Estou dizendo, ela é inspirada, nós cremos que ela é inspirada, mas só para uma questão de uma analogia. Então veja, o povo está ali durante 70 anos vendo Ellen White, por exemplo, você vai ter um dos pioneiros, John Labourou, ou Loughborough, ele presenciou mais de 50 visões de Ellen White, ele esteve presente em mais de 50 manifestações de visões que Ellen White teve. Então, ele, ao relatar no seu livro, ele escreve um livro falando sobre isso, sobre essas experiências, e ele vai relatando isso de forma histórica também. Ele percebe que, de fato, aquilo que estava ocorrendo vinha do Senhor para a igreja naquele momento. Agora, quando você chega depois que a Ellen White morre, isso é natural, porque ela não está mais presente. Ninguém mais pode chegar e consultar a Sra. White, perguntar algo para ela, receber mais uma carta. E aí, o que fica para nós? Nós entendemos o seguinte, se ela é inspirada, a mensagem dela veio de Deus. Não importa se ela está viva ou está morta. Se ela está morta, óbvio, nós estamos focando no quê? Na mensagem que ela deixou. Então a Bíblia não estava completa, porque desde mas a eu morte disse, de não, João... mas não foi o que eu disse. No começo eu já disse aqui que a Igreja Adventista reconhece o cânon bíblico de Gênesis e Apocalipse. Isso está fechado. Então por que houve a necessidade de Ellen White? E outra, antes de Ellen White, após a morte de João, porque a igreja tinha que ter um profeta vivo. Após a morte de João, não surgiu, até Ellen White surgir, nenhum outro profeta? Bom, é como eu disse no início, quando nós estamos falando de uma interpretação escatológica adventista, que no final das 2.300 manhãs, todo esse escopo escatológico, você tem sinais que estão ocorrendo ali, profecias que estão se cumprindo, e agora no final desse período, eu estou falando desse período específico,
você vai ter o cumprimento dessa profecia. Agora, um ponto que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte, por exemplo, vamos imaginar, Noé, ele pregou 120 anos. Você não tem nenhum livro de Noé na Bíblia. Agora, nós vamos dizer que a mensagem que Noé, nós vamos desqualificar Noé como um mensageiro de Deus porque ele não tem nada escrito? Você tem vários livros, por exemplo, você tem uma carta do profeta Elias, 2 Crônicas 21:12. Você tem um livro da vida do rei Uzias, escrito pelo profeta Isaías, 2 Crônicas 26. Os escritos do profeta Natan, 2 Crônicas... Então você tem uma gama de profetas que escreveram materiais... sobre Noé? Não sobre Noé. Mas qual é a sua ideia de falar sobre Noé? É que no tempo do fim, como esses profetas, naquele momento específico, eles receberam uma revelação especial de Deus e nós atribuímos isso também a Ellen White, que no tempo do fim, Deus, cumprindo essa profecia, ele, obviamente, Deus na sua onisciência, sabendo como seriam os últimos dias da história da Terra, tudo que iria ocorrer, todas as mudanças que nós estamos vendo, Deus então achou por bem trazer uma revelação especial, não vai acrescentar, não vai tirar nada da Bíblia. Eu pergunto, Ellen White viveu um tempo que ela poderia dizer está vivendo o tempo do fim, como nós estamos vivendo hoje? Então hoje não haveria uma necessidade muito maior de um profeta do que na época de Ellen White? Então, eu vou falar a nossa posição adventista, a nossa posição. Na Bíblia você vai encontrar os profetas, vamos pensar que Paulo imaginava que Jesus iria voltar nos seus dias. Né? Isso é uma característica bíblica. Todos aqueles que estão profetizando em nome de Deus, eles querem isso, eles anseiam por isso, embora não se cumpriu naquela época. O que nós focamos? Que do período que Ellen White morreu, os 70 anos de ministério que ela teve, tudo que ela escreveu, obviamente, serve para o tempo do fim. Por exemplo, uma obra que é um clássico que ela escreveu é o livro Grande Conflito. Ali você vai ver o quê? Profecias do tempo do fim, Apocalipse 12, 13, 14, 17, 20. Você vai ver, ela não está acrescentando nada, ela não está tirando nada dessas profecias finais. Ela está trazendo uma contribuição, uma orientação, uma instrução dos eventos que iriam ocorrer de acordo com essas profecias. Bom, não é verdade o que você está dizendo, porque Ellen White, inclusive, depois do grande desapontamento de 1843, 22 de março de 1843, depois outubro de 1844, esses dois episódios foi uma falha de Guilherme Miller e ela estava lá. Depois disso, ela disse que foi revelado a ela o dia e a hora da vinda de Jesus. É interessante porque o próprio Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe. Então, não compete a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Está escrito isso na Bíblia? Claro que está. E aí eu te pergunto, como é que Deus revelou a ela o dia e a hora da vinda de Jesus, quando o próprio Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabia? Aí os irmãos adventistas, eu coloco irmãos entre aspas aqui, que estavam reunidos lá naquela sala de oração, perguntaram para ela, irmã White, quando é o dia e a hora? Ela simplesmente disse que depois que ela saiu da visão, Deus fez ela esquecer o dia e a hora da vinda de Jesus. Você acredita nisso? Olha, você acredita nisso? Eu até precisaria dessa citação, né, para a gente poder analisar. Veja, nós estamos falando, vamos pegar hoje... Você não conhece essa citação que eu acabei de fazer? Não estou lembrando dessa citação específica. Eu vou buscar aqui. Não tem problema. A gente pode até analisar aqui. Agora veja um ponto aqui. Nós estamos falando de um ministério de 70 anos. Hoje, depois das compilações, teve livro que ela escreveu todinho. Teve livros que a igreja reuniu, artigos, periódicos, revistas da época. Então, hoje, nós temos aí em torno de mais de 100 livros de Ellen White. Obviamente, e a igreja adventista ela tem centro de pesquisa para estudar, analisar o contexto dessas situações que Ellen White está falando sobre isso. Por exemplo, só antes de terminar aqui, nós temos uma obra, Ellen White e seus críticos, né? Escrita por Francis Nikon, doutor da Igreja Adventista, e ele coloca aqui vários posicionamentos equívocos de citações de Ellen White que foram, ao longo do tempo, colocadas por aqueles que, obviamente, não aceitam
essa manifestação. Agora eu gostaria de saber de você, seja você adventista ou não, o que você acha da posição que Ellen White recebe pela Igreja Adventista? E o que você acha da própria instituição adventista em relação às outras instituições que também são consideradas evangélicas? Deixe o seu comentário logo aí abaixo, é muito importante. Aproveite, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para estar recebendo todas as nossas notificações. Esse é o canal Alberto Dias e eu te espero aqui no próximo vídeo.